Olá, pessoal. No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre geometria analítica. Nós vamos falar aqui hoje sobre mediana e baricentro. Nós vamos aqui utilizar como livro-texto o livro do Gelsiese, Matemática, Ciência e Aplicações, volume 3, do ensino médio. Mediana e baricentro. Mediana. Mediana de um triângulo é o segmento cujas extremidades são um dos vértices desse triângulo e o ponto médio do lado oposto a esse vértice. Um triângulo possui três medianas, são elas AN, BP e CM. Então perceba aqui o seguinte, no plano cartesiano, eixo X e eixo Y, eu tenho aqui, na verdade, um triângulo de vértices A, B, C. M é o ponto médio do lado AB. N é o ponto médio do lado BC. E P é o ponto médio do lado AC. Eu sei que mediana é um segmento que tem extremidades no vértice de um triângulo e no ponto médio oposto ao lado a esse vértice. Então, quando eu pego aqui o vértice A, o ponto médio oposto a esse vértice é o N. Então, o segmento que vai de A até N, ele é chamado para mim de mediana, tá? Depois, se eu pegar o vértice B, oposto ao vértice B, eu tenho o ponto médio P. Então, a distância de B até P também é uma mediana. E se eu pegar agora aqui o vértice C, ponto médio oposto ao vértice C é o M. Então, a distância de C até M também é chamado aqui para mim de mediana. Então, na verdade, são as três medianas aqui que esse triângulo ABC possui. Já o baricentro, ele é o ponto de encontro das três medianas de um triângulo. Nós vamos indicar o baricentro pelo ponto G maiúsculo. Então, perceba aqui que a mediana AN, BP e CM, elas intersectam nesse ponto G. E esse ponto G, uma vez que ele está no plano cartesiano, ele vai ter uma coordenada, tá? Ele vai ter um valor de uma abscissa, que é o x de G, e vai ter o valor de uma ordenada, que é o y de G. Tá? O que eu quero fazer aqui agora é descobrir o valor da coordenada do ponto G, ou seja, qual é o valor da abscissa e qual é o valor da ordenada. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer para eu descobrir as coordenadas aqui do ponto G, que é o baricentro, é fazer aqui, na verdade, aqui o seguinte raciocínio. Tá? Eu quero descobrir quem que é as coordenadas, ou seja, XG e YG, abscissa e ordenada. Bom, perceba que o ponto N, ele é, na verdade, ponto médio do lado BC. Então, uma vez que o N é ponto médio do lado BC, eu vou calcular as coordenadas desse ponto médio. Então, basta eu fazer, na verdade, a média aritmética das abscissas e das ordenadas. Então, as coordenadas do ponto N vai ser xn e yn. Mas quem que é o xn? É a média aritmética de x de b com x de c. Então, vai ser x de b mais x de c dividido por 2. De modo análogo, quem que é o yn? Vai ser o y de b mais o y de c dividido por 2. Então, na verdade, o que eu fiz aqui é descobrir as coordenadas do ponto médio N, ponto médio de BC. Então, está aqui as coordenadas. Agora, eu vou descobrir quais são as coordenadas do ponto médio do segmento que vai de A até G. Então, na verdade, aqui, eu vou pegar aqui um ponto Q. Esse ponto Q eu estou afirmando
que é ponto médio de A até G. Se é ponto médio de A até G, quer dizer que a distância de A até Q é exatamente igual à distância de Q até G. Então, agora eu vou achar as coordenadas aqui desse ponto médio Q. E para eu achar as coordenadas desse ponto médio, eu vou calcular a média aritmética das abscissas do ponto A e G e das ordenadas do ponto A e G. Então, eu vou ter aqui que x de Q vai ser o x de A mais o x de G dividido por 2, e o y de Q vai ser o y de A mais o y de G sobre 2. Tá? Então, eu sei aqui que a mediana ela tem uma relação importante, que é uma relação de 2 para 1. Então, a distância de A até G é o dobro da distância de G até N. Então, agora, como eu calculei aqui o ponto médio aqui, de AG, que é o quê? Eu tenho aqui que AG vai ser igual a QG e vai ser igual a GN. Então, na verdade, eu dividi aqui essa mediana em 3 partes iguais. Tá? E aí, o que eu vou fazer agora aqui? Vou descobrir agora aqui, uma vez que eu conseguir fazer essa divisão, eu tenho aqui que Q é ponto médio de AG, tá? Tenho que N é ponto médio de BC, e agora eu posso falar que o ponto G, ele é ponto médio do segmento que vai de Q até N. Então, agora eu vou achar aqui as coordenadas do ponto médio do ponto G. Ou seja, G é ponto médio de Q até N. Então, para mim achar as coordenadas aqui de G, x de G vai ser x de Q mais x de N sobre 2, e y de G vai ser y de Q mais yn dividido por 2. Tá? Então, na verdade, eu estou sempre calculando as coordenadas do ponto médio. Agora, perceba aqui que eu tenho um total aqui de 6 igualdades. Tá? 3 delas relacionam x e 3 delas relacionam y. Eu vou olhar agora aqui só para as que relacionam x, ou seja, a igualdade 1, 3 e 5. Perceba que na igualdade 5, eu tenho aqui xn e tenho xq. Então, eu vou pegar aqui o resultado de 1 e o resultado de 3 e vou substituir na equação 5. Aonde tem xn na equação 5? Eu vou colocar xb mais xc sobre 2. E aonde tem xq na equação 5, eu vou distribuir aqui xa mais xz sobre 2. Então, vou substituir a equação 1 e a equação 2, a igualdade, né? Equação 1 e equação 3, igualdade 1, igualdade 3, vou substituir na igualdade 5. Então, na verdade, o que eu vou ter agora aqui é o seguinte, tem a minha igualdade 5. Quem que é o meu xq? X de A mais x de Z sobre 2. Quem que é o meu xn? X de B mais x de C sobre 2. Vou substituir aqui, Vou chegar aqui nessa igualdade. Perceba que agora eu tenho uma soma de fração com o mesmo denominador. Tá? Então, eu vou repetir aqui a primeira e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Então, quando eu resolver aqui, repete a primeira vezes o inverso da segunda, nós vamos ter aqui, x de A mais x de G mais x de B mais x de C dividido por 4. Como agora aqui eu tenho uma igualdade, eu vou multiplicar isso aqui agora cruzado. Tá? E aí eu vou ter agora aqui, que 4xg é igual a xa mais xg mais xb mais xc. Quero encontrar aqui o valor de x de g, vou isolar agora aqui o x de g. Passa aqui para o primeiro membro aqui subtraindo, vou ter que 3x de g é igual a x de A mais x de B mais x de C. Igualando o x de z, eu vou ter então aqui o seguinte, que a abscissa do ponto G é igual a x de A mais x de B mais x de C sobre 3. Em outras palavras, a abscissa do baricentro nada mais é do que a média aritmética das abscissas das coordenadas dos vértices do meu triângulo. Então, basta pegar aqui, x de A mais x de B mais x de C e dividir por 3.
De forma análoga agora, ó, eu vou descobrir agora que é a ordenada YG. Tá? Só que agora eu vou substituir as igualdades 2, 4 em 6. Quando eu substituir 2, 4 em 6 e proceder de forma análoga, eu vou descobrir que YG é igual a YA mais YB mais YC dividido por 3. Em outras palavras, a ordenada do baricentro nada mais é do que a média aritmética das ordenadas dos vértices do meu triângulo. Então, basta você pegar YA mais YB mais YC e dividir por 3. Então, acabei de mostrar para você aqui o seguinte, ó, que as coordenadas do baricentro, como é que eu acho a abscissa do baricentro? Se ele me der os vértices A, B e C, basta eu somar as abscissas e dividir por 3. Depois, eu somo as ordenadas e divido por 3. Estou calculando, então, aqui ó, a média aritmética das abscissas e a média aritmética das ordenadas. Tá? Então, esse aqui, na verdade, vai me dar as coordenadas do meu baricentro. Agora, eu vou chamar aqui a sua atenção para a seguinte situação. Pode ser que você depare aí com alguns exercícios que ele não vai te dar o valor dos vértices A, B e C. Mas ele vai te dar, por exemplo, ó, as coordenadas dos pontos médios, dos lados desse triângulo. E aí, nesse caso, se você se deparar com uma situação desse tipo, você vai poder fazer aqui o seguinte cálculo, tá? Calcular as coordenadas do baricentro também pode ser calculada da seguinte maneira. Você vai pegar aqui ó, a média aritmética das abscissas dos pontos médios. Ou seja, a abscissa do ponto médio M mais a abscissa do ponto médio N mais a abscissa do ponto médio P. E vai dividir por 3. E aí você vai fazer a mesma coisa para as ordenadas. Ordenada do ponto médio M mais ordenada do ponto médio N mais ordenada do ponto médio P. E vai dividir por 3. Então, aqui tem duas maneiras. Calcula a média aritmética das abscissas dos vértices, média aritmética das ordenadas dos vértices, ou então, média aritmética das abscissas dos pontos médios, média aritmética das ordenadas dos pontos médios. Tá? Duas maneiras aqui de você obter, então, aqui a coordenada do baricentro de um triângulo. Espero que você tenha acompanhado aqui o conteúdo que eu apresentei para você. Nos vemos aí no nosso próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.